Bom dia! Vai um cafezinho aí? Mais uma vez, nós estamos iniciando um episódio do Café com Camaleão. Dessa vez, o café vai estar adoçado com uma ideia um pouquinho diferente do que foi até então. Hoje nós vamos aliar educação financeira a empreendedorismo. Em razão disso, nós vamos ouvir aqui a história e as lições de um empreendedor, Leandro Verdelho. Quem é Leandro Verdelho? Vamos ao currículo do nosso convidado de hoje. Leandro Verdelho é um empreendedor de destaque no setor de cafeterias, fundador da Lilê Café, localizado em Campinas. Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Votuporanga, Unifev. Leandro já atuou como diretor administrativo de um hospital em uma cidade de pequeno porte. Sempre teve o sonho de empreender. Resolveu ter a experiência de morar no Japão e, quando voltou, realizou o sonho empreendendo no ramo de restaurantes de comida oriental. Além disso, foi executivo em uma das mais renomadas redes de restaurantes do Brasil, o Grupo Madeiro, e foi diretor do Box Delivery. Sempre teve como foco a busca pelo aprendizado contínuo e superação de desafios. Agora vamos ao nosso café com o Camaleão, com o convidado Leandro Verdelho. Bom dia, amigos do Café com Camaleão. Hoje nós estaremos aqui reunidos para bater um papo justamente com um empreendedor. Por que um empreendedor? Porque hoje nós vamos fazer a ligação da educação financeira com a educação empreendedora, com o próprio empreendedorismo. Nós temos hoje aqui a honra de receber o meu amigo Leandro Verdelho. Quem é Leandro Verdelho? É proprietário do Lilê Café. E o Leandro tem uma história de vida muito bonita, que ele vai contar aqui para nós hoje. Leandro, vamos lá, vamos bater um papo aqui no Café com o Camaleão. Sua vez, Leandro. Bom dia, Marçal, muito honrado aí com o convite, obrigado, feliz aí de estar podendo fazer parte do Café com Camaleão. O Marçal é um amigo que sempre admirei e hoje estou muito feliz aí de poder estar junto e poder participar um pouco aí da história de vida nossa, né? E espero deixar algum legado aí de aprendizado para quem está ouvindo a gente aí, assistindo o canal Camaleão. Então vamos lá, Leandro. Primeiramente, a gente tem que saber um pouquinho da tua história. Quem é Leandro Verdelho? Você poderia falar um Leandro, pouquinho com você? claro, Leandro Verdelho, eu sou formado em Direito, eu tive bastante experiência aí no mundo corporativo, então vim de uma cidadezinha pequena, lá no começo da minha vida, chamada Urânia, 10 mil habitantes. Meus pais, funcionário, meu pai, funcionário público, minha mãe, dona de casa, sempre cuidou da família, então aquela família tradicional aí brasileira, né? E meu pai sempre indicou muito que estudasse, forçou a vida aí para poder estudar e adquirir algum conhecimento. E ele sempre achou que através dos estudos a gente tinha mais oportunidades, eu concordo plenamente, né? Então, desde aí, fui num colégio muito simples, em Urânia, depois tive a oportunidade de estudar num colégio melhor aí antes do vestibular, São José do Rio Preto, que era o Seta Ângulo, e logo depois fui para a faculdade fazer Direito. E mesmo desde criança, eu sempre tive o sonho de empreender. E quando ia para outras cidades maiores aí, ou a passeio, ou em algum recurso, buscar um recurso melhor aí que Urânia não tinha, eu olhava algumas cafeterias já, né, que eram só de franquias e ficava deslumbrado desde criança e eu sempre quis. Só que meu pai sempre forçou aí o estudo, né? Então, antes estudasse. E foi isso que eu fiz, né? Estudei,
tive oportunidades aí de ter bons empregos, comecei a vida aí administrando um hospital, né? Então eu era aí diretor administrativo do hospital, cidade pequena também, claro, e me deu uma bagagem já assim de muito boa por o que tinha por vir aí na minha vida, né? E na sequência fui trabalhar em grandes empresas, empreendi em Três Lagoas, tive alguns restaurantes aí em Três Lagoas e acabou que não teve sucesso por uma série de fatores, mas incluindo a sociedade e a minha maturidade também não estava em um nível aí que para eu entender e tomar atitudes aí naqueles momentos, né? E aí fui para grandes empresas, me tornei executivo, me tornei diretor de empresa em São Paulo e logo depois quis e insisti aí no sonho, que era ter minha cafeteria desde criança. Então foi a realizar aí meu sonho há 2 anos atrás. Então essa é um pouco da minha história e nasceu o Lilê. E o Lilê, ele é derivado de nós, duas iniciais de dois nomes, né? Que é de Leandro e de Lisier. Então Lisier, Leandro, Lilê. E assim surgiu aí o início da minha história, mais uma história empreendedora, né? Que é o Café em Campinas. Leandro, te conheço bem, né? A gente morou, residiu aqui em Três Lagoas. O Leandro era um amigo, ele é um amigo, mas ele é no sentido era por a gente estar na mesma cidade. Hoje a gente está separado fisicamente, mas a gente está sempre em contato, sempre conversando. E o Leandro era um amigo de café. E nas trocas de ideia que a gente tinha durante os cafés, eu sempre vi o Leandro como uma pessoa muito controlada financeiramente. Leandro, esse controle financeiro que você tem, que você leva tão a sério, você coloca ele em que patamar no mundo do empreendedorismo? Como você vê esse Priori... controle financeiro para o empreendedor? É importante? Fala um pouquinho disso, por favor. Ô, Marçal, meu amigo, acho que o controle financeiro ele é uma das prioridades da nossa vida, né? Então ele é um dos pilares para quem quer ter sucesso de alguma maneira, né? Ou sucesso dentro de casa, ou sucesso dentro do empreendedorismo. Então a você ser estruturado financeiramente de alguma maneira, ele é um pilar muito sadio da sua vida, né? E isso começa desde a nossa ação dentro de casa, de quando trabalha, de a gente tentar fazer aquela economia, da gente conseguir, de a gente prosperar para poder realizar sonhos, né? Então eu acredito que todos temos sonhos muito persistentes aí dentro do coração. E quando a gente estrutura esse sonho, e faz dele uma estrutura financeira para poder aí criar uma ponte para a realização desse sonho, então ele é um dos pilares fundamentais aí da nossa vida, né? Eu, desde cedo, entendi, já tive muita dificuldade por questão de não entender isso antes e vir a quebrar e uma série de fatores, e com o tempo eu fui entendendo que se eu não tivesse esse pilar muito estruturado, a chance de não ter sucesso era grande, né? Então eu fiz o contrário, estruturei esse pilar para poder ir realizando meus sonhos aí dentro do tempo determinado aí por mim também, né? E sempre vale e não é o quanto a gente ganha também, que óbvio que é importante, mas o quanto que a gente consegue economizar. E isso é uma premissa aí bastante fundamental, que vale para cada pessoa aí de querer, pô, eu preciso economizar e ter essa disciplina, né, Marçal? Porque quando você não se tem essa disciplina aí, você, meu, deixa, vai perdendo, vai passando, vai perdendo oportunidades, vai se frustrando, você vai levando aquela vida que você não quer. Porque quando você sonha, você quer algo diferente, você precisa de uma dedicação, né? E a estrutura de um pilar financeiro é uma baita dedicação, porque você precisa deixar de algo para construir algo. Então, isso se tornou um pilar muito claro para mim. Leandro, um outro ponto importante que eu acho bacana a gente tratar aqui é a educação financeira de berço. O que a gente traz dos nossos pais, dos nossos familiares. E também um outro ponto que eu queria tratar com você, além da educação financeira
do berço, né? Você é sócio da sua esposa. Como que é essa relação financeira de um casal dentro da própria empresa? Porque você teve uma educação financeira, ela teve outra educação financeira. De repente, vocês dois ocupam o mesmo ambiente, vivem no mesmo lar, e depois vamos além. Você hoje é sócio, né? Você tem ela aí te ajudando, sendo seu braço direito, vamos dizer assim, né? A principal pessoa que está aí dentro do Lilê Café. Como que você faz essa ligação, ligando tanto a educação financeira que você traz dos seus pais, depois a educação financeira que acabaram sendo juntadas, né, entre você e a sua esposa? Muito legal, Marcelo, muito legal essa pergunta, bastante pertinente. O que acontece? Eu acho que em casa a gente traz uma bagagem muito forte, né? Que é a estrutura de família, é o nosso aprendizado, é o nosso alicerce. Então a gente tem sempre duas vertentes, né? Aquela família que de pais descontrolados e a família de pais controlados. Eu sempre tento enxergar e aprender de duas maneiras, né? Se o pai for descontrolado, a gente tem um exemplo para não seguir o caminho, e se o pai for controlado, a gente tem um exemplo para seguir um caminho. Então a gente tem escolhas a serem tomadas e serem feitas na nossa vida. E na minha casa, meu pai, por ser funcionário público, ele tinha uma condição X e ele não podia sustentar X mais Y ou ultrapassar aquela condição. Então ali eu aprendi que a gente tinha um limite, que a gente precisava entender que aquela nossa história mensal, ela se repetia todos os meses. Então assim, pô, Leandro, hoje a gente vai fazer a compra do mês e ela tem que durar 30 dias. Então era muito estruturado certinho. Nunca faltou nada, tive uma vida muito boa, uma condição muito boa, porém a gente tinha um limite. Não dava para sonhar além daquilo. E é daí que nasceu o sonho de ser empreendedor, porque eu entendi muito cedo de criança que aquele limite eu não queria para mim. Então foi a outra vertente que eu aprendi, que eu queria mais para mim, que eu queria buscar mais e que a vida dele não me satisfazia. Independente de hoje, tem muitos funcionários públicos que arriscam em outros setores, não é o caso da minha casa. Então, meu pai ele teve uma condição de dar uma vida, de ter uma vida, e ele optou por continuar com essa vida, sabendo que todo mês ia estar lá aquele tanto na conta, e foi assim que ele nos ensinou. E eu, já bastante diferente, já trouxe uma bagagem, um entendimento de que queria buscar maiores oportunidades aí na minha vida. E quando eu conheci a Lizzie e casamos, foi uma dificuldade, porque ela vem de uma família oriental e eu venho de uma família italiana. Então, aqueles dois contrastes ali, oriental, totalmente da disciplina, italiano, todo mais fervoroso, né? Então, aí juntou a disciplina da minha esposa, o pensamento centrado, com a emoção minha do italiano. E isso, no começo, deu bastante choque, porque cada um buscava uma coisa, né? Só que a gente entendeu que o casamento, ele também é uma instituição, né? Como um pilar financeiro, como a saúde. Então tem a saúde do casamento que a gente precisa cuidar. E aí, logo de cara, a gente define o propósito. Porque se a gente escolheu ficar junto, a gente tinha que ter propósitos e batalhar por esses propósitos, né? E desde cedo ela soube, independente aí dos cargos que eu tive, de gerente de projetos, diretor, que foi bem sucedido na área corporativa, então ela entendia que a gente ia dar um próximo passo, que eu sempre batalhei e falei para ela, né? E quando a gente tomou a decisão de deixar de ser assalariado e ser empreendedor, no começo foi outro choque, porque a gente estava alinhado no propósito, mas não tínhamos trabalhado junto. Então ficou aquela sensação, né? E a gente daí precisa entender qual é o nosso lugar dentro do nosso trabalho. Então, logo de cara, com a dificuldade, de a falta de entendimento, de saber, e os dois, e ter a instituição casamento, ter o pilar que já a gente tinha tirado um pouco do pilar para construir um sonho, e a gente queria aumentar esse pilar financeiro novamente, e como é que a gente vai fazer, e aquela
aquele embate de um querer uma coisa, outro outra, até que a gente entendeu logo a nossa posição na empresa, que eu cuidaria de todo o operacional, processo, procedimento administrativo da empresa, e ela cuidaria do desenvolvimento da cozinha de confeitaria. Então, quando a gente ficou definido os cargos, ficou definido o que cada um ia fazer, ficou definido o que que a gente ia retirar para a gente, ficou definido a conversa no jantar é sobre o casal e não sobre o trabalho. Quando ficou definido que a gente diariamente ia ter um tempo nosso para conversar sobre estratégias do trabalho, e isso mudou outra vez o patamar, tanto da instituição casamento, quanto do nosso trabalho em si, porque a gente aprendeu a separar, que aqui dentro a gente trabalha em prol do nosso propósito, e a hora que a gente vai embora daqui, a gente é um casal. Então a gente conseguiu enxergar onde a gente pertencia dentro do nosso propósito aqui da empresa. Então isso facilitou aí, depois de uma certa dificuldade. Legal, Leandro. Vocês traçam metas financeiras juntos, tanto dentro da empresa quanto dentro de casa. Isso é um ponto pacífico entre vocês, ou muitas vezes aí há um conflito de ideia, um tenta provar para o outro que o caminho não é esse, é aquele. É, ainda tem esse tipo de coisa? Hoje vocês já estão muito bem, vamos dizer assim, o rumo está muito bem direcionado. Vocês sabem muito bem onde vocês querem chegar. Legal, que são dois entendimentos aí, tá, Marcelo? A gente sabe onde quer chegar e ao mesmo tempo a gente tem muito debate, que obviamente a gente é duas cabeças diferentes. E é isso que faz a gente crescer. Porque ela pensa de um jeito, eu penso do outro, e no final, uma coisa só tem que acontecer, né? Então a gente aprendeu a impor na hora certa e ceder também na hora certa. Porque sem esses debates, a gente não cresce. Entra numa zona de conforto, tá tudo certo, deixa de crescer, deixa de traçar estratégias. Então, o que mudou para a gente foi a gente entender, respeitar o nosso debate, respeitar a nossa diferença, né? Porque a gente entendeu que essa diferença faz a gente crescer e evoluir. Então ela respeita quando eu penso diferente, quando eu não concordo, quando eu estou a fim de tomar outra decisão, e eu respeito ela da mesma maneira. Então, óbvio, cada um dentro do teu espaço, dentro da empresa, mas a gente toma todas as decisões juntos. Inclusive, olha aqui, ó, a gente começar a reunião, estava traçando aqui várias escritas, eu gosto de escrever, parece que se não escrever não dá certo, que é para discutir com ela amanhã no horário aí depois do almoço para a gente fazer reunião e discutir várias partes estratégicas aí da nossa empresa, né? E eu não tomo atitude sem falar com ela e ela também não comigo. Então a gente aprendeu a cuidar bastante aí desses debates com muito carinho. Bacana, Embora às vezes Leandro. embora às vezes é fervoroso, mas a gente já sabe aí aonde a gente quer chegar, é isso que importa. A gente está batalhando pelo mesmo propósito. Legal. Ô, Leandro, um outro ponto também que acho que é interessante, principalmente para quem ou está numa fase do empreendedorismo, não a que você já chegou junto com a tua esposa, talvez que esteja começando ou que sonha em empreender, os obstáculos são muitos. Quais obstáculos que você falaria assim, não, esse é muito difícil de eu conseguir superá-lo, mas eu acabei conseguindo. O que que você vê, principalmente nessa área, ligando o empreendedorismo com a educação financeira? Que obstáculo você acha que é aquela pedra gigante que está no caminho? Acho que para mim o maior obstáculo é a falta de coragem. Eu acho que esse é um dos maiores obstáculos que quem impede a gente é a gente mesmo, né? Não tem outro maior impedidor. Então esse obstáculo para mim foi algo assim que eu sempre atrasava, né? Porque eu estava bem empregado, estava consistente, opinião da família, família da esposa. Então você tem aquele
redor muito conservador do teu lado que vai contra você tomar uma atitude dessa, porque, pô, como é que você deixa de ser diretor para ter um café e ninguém entende a dimensão do café, que um dia isso pode ser muito maior do que qualquer diretoria. Esse passo de coragem de você falar assim, eu vou fazer, eu acho que é o maior empecilho aí de cada um. Eu acho que depois a falta de disciplina de não estruturar a condição financeira para poder fazer acontecer. Porque se é um sonho e você quer fazer, você tem que se dedicar, né? E tem pessoas que acham que vai acordar e vai acontecer e vai ser impossível. Ela vai morrer e não vai entender isso. Então ela precisa ter coragem, ela precisa ter disciplina e ela precisa querer mais do que tudo. E não só ter vontade, ela precisa querer muito, porque você é uma tomada de decisão, né? Aqui ele vai dinheiro, por um outro lado, deixa de entrar dinheiro, que você estava empregado, aí você já não está mais, então você tem que acreditar muito naquilo que você está fazendo e ter coragem para fazer valer essa sua crença, né? Então, eu acho que quando a pessoa não se estrutura mentalmente com coragem, não se estrutura com disciplina para poder guardar, saber assim que ela vai ter que tomar essa decisão de parar algo para começar outro e que ela vai ter que fazer uma readaptação de vida, ter coragem para readaptar a vida nova, né? De morar num lugar mais simples, de ter um carro mais simples, para poder conquistando no futuro. Então, o lado coragem, o lado disciplina de cuidar disso são, acho que, os maiores empecilhos. Que quando você tem isso muito claro, Marcelo, quando você tem a coragem, quando você teve a disciplina de cuidar, tudo vai fluir. Porque a trava não existe mais. O que você vai ter são só coisas solucionáveis, que é, putz, como é que eu vou fazer para abrir a minha empresa? Nossa, você vai lá e faz. Nossa, o que eu vou fazer para tirar o alvará? Nossa, você vai lá e faz. São coisas simples, que são problemas do dia a dia, que você resolve muito fácil, muito rápido. Então, o que você não resolve fácil e rápido é coragem e a disciplina de cuidar do teu pilar aí para poder construir o teu sonho. Acho que esses são os pilares aí. Essa coragem que você fala é muitas vezes abrir mão do que você tem hoje. Você tem uma vida confortável hoje, você tem uma certa segurança hoje, você construiu aquele estado de conforto, não vou nem chamar de zona, porque é um estado que você está naquele momento, você não Sim, quer abrir mão daquilo para empreender, para talvez colher frutos lá na frente. É disso que você está falando. Você muda o exatamente. estilo de vida, é isso? É isso mesmo. Coragem, ter atitude de conseguir fazer isso e seguir. Porque quando você está bem posicionado, tá tudo certo, por que que você vai querer mudar, né? Então, você batalhou para ter aquilo, que não foi fácil, obviamente, mas para dar outro passo é muito mais difícil do que você. E quando você está no mundo corporativo, você é diretor, você é um executivo, mas você opera sobre, por mais carta branca que a gente tem, você opera sobre resultado, sobre pressão, sobre ordem, né? E quando você faz essa troca, a pressão é só sua para você. Então você vai exercer pressão sobre você. Aí é aquele momento que você tem que parar, analisar tudo, entender e decidir, vou seguir. E seguir, cara. Se tem um sonho, é porque ele está muito fácil ali, muito fácil não, está muito próximo ali de ser conquistado. Só ir em frente. Já que você falou também, em uma das suas falas, você falou da ideia do erro, né? Que às vezes a gente erra, a gente quebra, quem empreende muitas vezes não só acerta, erra também. E esses erros a gente aprende com eles, mas também Muito. eles causam arrependimentos. Que arrependimento você tem ligando ainda o empreendedorismo à área da educação financeira? Falar, Marçal, eu construí uma máquina do tempo, eu vou voltar o tempo
E quando eu voltar, eu não faria isso, ligando ainda a educação financeira e ao empreendedorismo. Vamos lá, vamos ver o que você tem para falar disso. Tá, se fosse ter uma máquina do tempo para fazer isso, eu teria feito o que eu fiz muito antes, né, do que eu comecei a fazer. Eu teria seguido esse sonho muito antes do que iniciando, agora, recente. Então, esse sonho já teria sido realizado, porque eu já teria tido uma disciplina maior aí, analisando a vivência. Agora, uma coisa de erro que eu cometi, que para mim foi muito importante, é enxergar que eu tinha um caminho, a sociedade tinha outro, eu estar certo sobre o caminho que eu gostaria de seguir e não me posicionar. E, e eu ficar guardando certas coisas que eu não soube separar, por exemplo, o negócio da amizade. Eu valorizei muito mais a amizade do que o negócio e foi onde tudo se perdeu. Então, esse momento eu mudaria, porque eu já hoje, com a maturidade, experiência, eu me posicionaria desde a primeira vez. Olha, isso está errado, eu não deixaria passar nem 2 segundos para falar. Eu já falaria de cara, reconstruindo assim o caminho que eu sei, né? Já sabia onde eu queria chegar, eu só não soube lidar com as situações para poder realmente conquistar. E dos negócios estava tudo indo bem, porque as ideias estavam fluindo, estava acontecendo, mas a parte administrativa que eu via que estava errado e não me posicionei foi onde tudo se perdeu. Então, isso na máquina do tempo eu não aceitaria de novo, porque se há 10 anos atrás eu tivesse me posicionado, a minha vida estaria muito diferente hoje. Então, assim, não aceitaria mesmo qualquer coisa fora do âmbito profissional dentro da empresa. Eu tiraria qualquer relação de amizade, de parentesco e trabalhando no mundo corporativo, uma vez eu escutei uma frase, né? Nunca contrate alguém que você não pode demitir. Então, isso para mim ficou muito claro, que essas tomadas de decisões minha na época de aceitação foi errada, porque eu não soube posicionar, não soube falar e guardei para mim. E quando eu resolvi, já foi tarde, já não dava mais tempo. Então, infelizmente, isso foi um aprendizado duro, mas que valeu muito aí para eu chegar onde estou também. Então, é mais uma questão de encurtar o tempo e não encurtar o caminho. A trajetória foi importante, fez você crescer. O erro, de certa forma, no Brasil, a gente tem um grande problema de não aceitar o erro, de olhar o erro só como algo ruim e não como algo de aprendizado. E então muitas vezes a gente acaba sofrendo e errando de novo, porque a gente esconde os Ah, erros. A gente tem que aprender com os erros e os erros têm que ser mostrados como algo metodológico, vamos chamar assim, didático, né? isso. E que erro você acha que o empreendedor comete no campo ainda da educação financeira ligando ao empreendedorismo? De maneira geral, você tem muito contato com empreendedores, tem amizade com empreendedores. Qual que é o calcanhar de Aquiles do empreendedor brasileiro, Leandro? Marçal, primeiro, a primeira coisa que um brasileiro faz muito, ele culpa muito o externo e não culpa ele pelas atitudes dele. Então, isso eu aprendi lá nesse momento que eu ficava culpando a minha sociedade, mas eu não fiz nada. Então a culpa foi minha, tanto quanto dele, porque eu aceitei. Então, os brasileiros, eles têm uma mania, assim, no geral, de culpar o externo. E o que atrasa muito eles dentro do empreendedorismo, depois que já começa, é a mistura de funções e de conta, de ter um cartão de crédito da empresa, entra o dinheiro da venda, mas ele compra o arroz e o feijão da casa dele, paga o aluguel da casa dele com esse cartão e paga o mantimento. Chega no final do mês, ele, nossa, não sobrou nada. Por quê? Ele não fez previsão, ele não separou, ele não retirou um prolabore. E no começo, o prolabore da empresa tem que ser muito humilde, né?
porque você não sabe quanto ela vai vender. A gente tem uma estimativa de quanto você quer que a sua empresa venda, né? Hoje tem contas aí que em metodologia muito precisa de que você vai abrir um negócio, você consegue desenhar mais ou menos quanto você vai vender, de quantos funcionários você precisa. Isso tá muito fácil hoje em dia você saber. E esse é meu know-how, né? Saber fazer esse tipo de cálculo. E as pessoas acabam que elas misturam, Marçal. Então, pô, a conta da empresa, é do cachorro que vai para o pet shop, é do filho que foi comprar um salgadinho na escola e é do aluguel. E chega no final da conta, ele não sabe mais o que aconteceu, porque ele não tem uma separação, ele não faz uma DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício, então ele não tem o diagnóstico da empresa dele do que acontece de fato. Ele só sabe quanto que ele vendeu, mas ele não sabe quanto ele pode gastar. E aí é o maior problema, porque se ele ficar muito tempo protelando, ele não faz previsão, automaticamente quando tiver uma dificuldade, ele não tem uma previsão dessa dificuldade, ele tende a quebrar, entrar em financiamento e pagar juros absurdos e aumentar o dano maior ainda, e o dano para a empresa dele e para ele também, né? Porque ele misturou tudo, então já fica a vida social e a vida empresarial bem danificada. Então, esse, para mim, é um erro muito nítido aí que vou te falar que 95% dos empresários cometem aí de empresas pequenas, né? Ô, Leandro, você falou aí do Prolabore, o Prolabore é algo extremamente necessário, né? Não dá para ir tirando tudo da empresa e achando que a empresa não tem fim, o caixa da empresa não tem fim. Agora, uma pergunta que a gente usa muito na educação financeira pessoal e familiar, que é a reserva de emergência. A empresa tem que ter reserva de emergência? O que você acha disso? O que você pensa disso? E o que você pratica disso? Marcelo, tem que ter muito. O meu primeiro entendimento é que a empresa precisa se subsidiar caso ela precisa parar para fazer uma reforma. Ela não tem essa reserva, como é que ela vai fazer essa reforma? Como é que ela para? Ela precisa fazer uma rescisão contratual com qualquer funcionário, porque ou por corte, ou porque teve um problema de comportamento do funcionário e ele descumpriu as regras aí de cultura da empresa e ele não pode mais fazer parte porque ele já não caminha no propósito da empresa. Como é que você rescinde o contrato se você não tem uma reserva? Então essas coisas pega a verdadeira aquela frase, né? Pegar a gente de calça curta, de calça baixa. É isso que acontece quando a gente não faz uma previsão, né? E a meta minha aqui de quando eu abri o negócio aqui, a cafeteria, o Lili Café, foi a primeira coisa que eu falei com a esposa. Falei, ó, a gente vai vender X reais por mês, essa reserva tem que ficar sempre sadia na conta, né? Investida, porque assim, e da empresa, nunca nossa. E se precisar fechar 20 dias, entrar uma outra pandemia, a gente tem ainda um recurso para poder deixar a empresa sustentar, né? Então, é extremamente importante, jamais poderia ficar sem. As pessoas têm que entender que quando abre a empresa, a prioridade é a empresa. A gente trabalha para deixar a empresa sadia, né? E o restante vai vir automaticamente aí conforme a gente for prosperando a empresa. Se a empresa não está sadia, automaticamente a gente nunca vai ficar, né? Financeiramente dizendo. Agora, se a gente ejeta energia, deixa a empresa com caixa, a empresa está estruturada, a empresa tem processo, a empresa tem procedimento, as contas estão separadas, a empresa tem um propósito de onde ela quer ir. Isso é muito difícil de algo dar errado, né? Porque você está estruturado, a tua empresa está estruturada. Legal, e você falou uma coisa bacana aí, que acho que faz muito sentido, você trabalha com a esposa. Agora acabou de falar que não dá para misturar o caixa de vocês, né, pessoal, com o caixa da empresa. Agora, se você Sim, começa a misturar o caixa seu, o caixa da empresa, a esposa também mistura o caixa dela com o caixa da empresa. A empresa começa a ir mal.
a vida familiar começa a ir mal, o casamento começa a ir mal, tudo vai mal. E aí, daí a pouquinho, o que Tudo. acontece? Vai haver uma separação, e aí vocês vão ter que dividir a empresa. Aí já começa toda aquela confusão de colocar em risco até as finanças da empresa por uma separação do casal. Isso acontece muito, né? A gente vê vários casais, quando tem um negócio junto, quando eles se separam, a empresa fecha, a empresa fale. Por quê? Porque a empresa ali já não tinha vida própria, já não tinha uma reserva de emergência, já não estava bem saneada, né? Ela já não tinha o rumo empresa, ela tinha o rumo o quê? Atender os dois, às vezes até de formas separadas, não sonhava junto, não dialogava, como você falou, né? Que vocês se reúnem, vocês traçam metas junto. Então, eu estou vendo que você tem uma maturidade muito grande para isso, Leandro, tem bastante conhecimento. Onde você adquiriu esse conhecimento? Onde você adquire esse conhecimento? Em livros? Hoje a internet é um importante meio de aprendizado, em curso. Fala um pouquinho para a gente, onde você aprendeu isso? Marcelo, não tem como a gente adquirir conhecimento sem estudar, né? Então, eu busco sempre muito cursos, eu busco sempre estar atualizado. Eu invisto em mim, invisto na minha esposa. Então, a gente investe muito em autoconhecimento. Eu acho que não tem como, vamos supor que a gente tem um sonho de ir sempre alcançando e subindo uma escadinha maior e maior e maior, né? Se a gente não investe, se a gente não se prepara, como é que eu vou conseguir sair desse patamar para esse patamar? Então, e outra, hoje em dia, com essa globalização, internet, tudo muda muito rápido. Tudo deixa o ser humano muito mais curioso. Tudo deixa o ser humano muito mais ansioso, mais afoito para querer entender, buscar diferenças e buscar outro tipo de negócio. Então, assim, a gente tem que fazer um estudo para como que eu mantenho a minha empresa vendendo, né? Como que eu mantenho os clientes aqui, como eu mantenho ela saudável. Então a gente se capacita muito buscando curso, a internet tem muita coisa legal que te ajuda. Aí entra na questão da disciplina, né, Marcelo, de a gente querer, né? Imagina assim que eu quero ser próspero, mas eu não deixo a empresa próspera. Automaticamente, como que eu vou ficar próspero, né? Então aí começa a cadeia de rompimento, né? Aí a cadeia de rompimento da relação com homem e mulher, a relação de rompimento com o negócio rompendo. Então, quando a gente não estrutura, começa a ser um rompimento, que a gente batalha para cada vez estar mais sólido, aí estruturando um pilar mesmo, literalmente, para que a empresa solidifique, para a relação solidifique, para que a gente continue mantendo, crescendo, injetando energia, injetando conhecimento, capacitando os funcionários. Se a gente não capacita os funcionários, a tua empresa deixa de ser capacitada, porque aparece uma empresa que tem algo melhor do que a sua, então a gente tem que investir nos funcionários. Aqui a gente, para essa semana mesmo, estou treinando uma pessoa para ser gerente. E eu falei, ó, tô muito afim de pagar um curso, assim, assim, assado. Só que eu quero que você dê 30% e eu pago 70%. Por que que eu quero que você dê 30%? Porque você tem que investir em você. Porque se você não investe em você, como é que eu vou acreditar que você quer? Então, acho que tem que ser uma mão dupla aí, uma união, uma solidificação da vontade, do propósito de buscar. Então, a gente nunca pode deixar de buscar conhecimento, tanto para a gente, liderança, quanto para os funcionários. Porque os funcionários desatualizados, funcionários sem conhecimento, eles começam a lesionar a tua empresa. Então, a gente não pode aceitar, né? A gente tem que evoluir eles para que eles se sintam mais confiantes, eles vão ser mais felizes, eles vão buscar trazer sempre novidades. Então, quanto mais conhecimento eu injeto na empresa, para os funcionários, mais eles retornam e mais felizes eles estão aqui dentro. Eu acho que é o primeiro cliente feliz. Então, a gente está sempre em busca de conhecimento e expandir conhecimento. Bacana. Leandro, um outro ponto que eu acho crucial hoje também, que o brasileiro não pensa, é no amanhã.
E o empreendedor, você é jovem, a gente vê que você é cheio de energia, aceita desafio. Para quem não sabe, o Leandro, ele saiu de uma comida oriental, foi trabalhar com hambúrguer, depois de lanches, né? E depois acabou agora entrando numa cafeteria. Então a gente vê que desafio, o nome dele é Leandro, o sobrenome dele é Desafio, ele aceita desafio e está aí sempre buscando, Totalmente. tá? Vai para cima. Agora, pensando, Leandro, lá na frente, o brasileiro não pensa lá na frente, o brasileiro pensa no hoje. Olhando você daqui a 30 anos, você se projeta para daqui a 30 anos, que eu digo no sentido de ter uma segurança financeira, ter aquele cobertor financeiro, né? Aquele salva-vida financeiro, porque não dá para acreditar só no INSS, né? Ou seja, isso não será o suficiente, né? O INSS, né? Não dá para a gente acreditar só na Previdência. A conta não fecha. Não é que eu estou sendo crítico à Previdência, é que a conta não fecha. Agora, Não, mas tem que criticar mesmo. A gente tem que ser crítico, a gente tem que ser a favor de coisas melhores, tem que ser crítico, sim. Por que não? agora você, o que você me diz disso, olhando lá na frente? Essa preocupação, ela é permanente, né, Marcelo? Então, assim, como é uma preocupação permanente, a gente envelhece, a gente vai criando limitações físicas ao longo aí da vida. Então, daqui 20 anos, eu posso estar com a mesma energia de pensamento, vigor mental, mas o meu físico ele já não vai estar mais disposto a trabalhar 15, 16, 17 horas por dia que eu faço hoje, né? Então, o meu cansaço já vai estar maior. E também quando eu tiver 20 anos a mais, eu também quero ter uma vida mais social, os negócios já têm que andar por si, então eu me preparo bastante, penso muito nisso, me certifico de que a velhice aí vou estar tranquilo, vou ter uma velhice aí saudável, certifico de ter uma saúde física, uma saúde financeira, uma saúde mental, então eu penso bastante e me preparo para isso daí. Legal. Agora vamos fazer um bate-bola aqui, Leandro. Eu conheci um pouquinho Bora você por meio desse bate-bola. Vamos lá. Um sonho, ver esse café expandido no Brasil inteiro. um canal do YouTube. Um canal que é aquele, o Nerd de Negócios do Peter. É muito bom, ele é um cara bem desenrolado, bem dinâmico. Adoro aí ver ele, ele traz muita novidade, principalmente novidades atuais, né? Esse cara aí, ele é bacana. Um filme, Aí eu já vou pro Diário de uma Paixão, que adoro, já assisti 30 vezes. Adoro a história aí de romance daquele casal e de quão forte é. Então eu gosto de coisas intensas. E aquele filme traz um romance bastante intenso. Então, Diário de uma Paixão é um filme que eu adoro. um livro, Um livro, vou citar um livro de um amigo que me fez muito bem no momento que eu estou hoje, embora eu poderia citar 300, mas vou citar o Pega Leve do Levi Correia. um produto financeiro para reserva de emergência. Poupança. Eu acho que tá ali, tá fácil, tira sem desgaste. Então, isso, se você quer ter algo líquido na mão, acho que a poupança é o melhor. Hoje, ainda mais rápido, embora não te dá uma rentabilidade, mas tá ali para você resgatar quando você quiser. Um produto financeiro para a sua carteira de aposentadoria. Tesouro direto, até com renda pré-fixada, talvez, mas o tesouro direto, por se tratar de um título federal, ele vai estar sempre evoluindo, ele é seguro, então, para aposentadoria, o Tesouro Direto é um bom negócio. Uma ação de uma empresa brasileira. Gosto da Petrobras, Petri,
Eu vejo que ela é a maior ou uma das maiores empresas brasileiras. Ela não vai parar por aí. Ela tem um potencial muito grande aí de estar no mundo todo, embora tenha muitas cogitações políticas, disso, daquilo, mas é uma empresa muito saudável, muito estável e que ela tem muito ainda para entregar para o Brasil. Então eu gosto, já investi, tenho aplicação nela. Um fundo imobiliário. Vou citar dois, Marçal, vou citar dois aí, pode ser? Pode. Um que é para mim, um para quem é mais conservador ao extremo, vai lá no LCI, deixa lá aplicado a longo prazo, isso vai te trazer uma rentabilidade boa, então esse é bom. E tem empresas que elas ficam no auge, voltam para baixo, então a gente tem que estar muito antenado. E hoje, uma empresa que está dando uma rentabilidade muito boa do fundo imobiliário é a Capitania Securities, ou a CTPS 11 aí, para fazer investimento. Ela é uma boa hoje aí, mas essa já é para quem mais é arrojado, que está querendo aí pôr e resgatar algo assim, não tão a longo prazo. Leandro, uma pessoa que te inspira. Vou colocar um esportista que sou muito fã, que é o Rafael Nadal. Ídolo, garra, energia, foco, nunca se rende, vai atrás daquilo que ele almeja. E em uma das superfícies que é o clay, é o saibro, ele é imbatível. Então, para mim, esse cara é uma inspiração absurda. Leandro, conselheiro agora. Conselhos que você daria para quem quer empreender. O que você faria? Falaria, aliás, para quem quer empreender. Empreenda, não deixe de empreender. Realize seu sonho, vai atrás, se esforce, batalhe. Você vai sofrer, você vai sentir, você vai trabalhar mais que todo mundo. Você não vai ter final de semana, você não vai ter feriado, você não vai ter tempo para lazer durante um bom tempo da tua vida. Mas faça, cuide da tua saúde financeira, valorize aquilo que você ganha, se prepare, estude sobre o tema do teu negócio, veja quais clientes você tem para o seu negócio, entenda quem vai comprar de você aquilo que você quer vender, para você atingir assim e criar estratégias corretas para o público correto. Entenda que o teu investimento ele não é só para um exemplo, meu negócio vai custar R$ 100.000, mas você vai precisar de um pouco mais do que 100 mil, porque você vai precisar de um giro para fazer esse negócio rodar. Você não vai saber como que vai ser no primeiro mês, então você estude, saiba mais que todo mundo. A prática vai te mostrar muitas coisas diferentes da teoria, mas pergunte, vai atrás, troque ideia, vá com quem empreendeu, converse, explique suas dores, se abra mesmo assim e não desista. Eu acho que para o empreendedor, eu acho que quem é empreendedor não desiste. Se a pessoa desistir é porque ele não tinha que ser empreendedor. Então, assim, meu, quer? Vai. Tem chance de dar errado? Tem, mas tem muita chance de dar certo. Então, se prepare. Se prepare mais que todo mundo, estude mais que todo mundo, vai além mais que todo mundo, que a sua chance de dar certo é absurda. Bom, diante de tudo isso que o Leandro falou hoje, vou chamar ele aqui de professor Leandro, nos deu uma aula. Acho que quem vê isso aqui consegue extrair muita coisa importante. Acho que o Leandro trouxe para nós aqui muito detalhe importante, gente. Eu sempre falo que a vida é feita de detalhe. O empreendedorismo é feito de detalhe. Os detalhes fazem toda a diferença. Não, há quem diga, né, que o diabo mora no detalhe. Então, nós temos que ser, sim, apreciadores desses detalhes. Então, quem escutou aqui a fala do Leandro, se apegue nesses detalhes, são muito importantes, gente. Agora eu vou deixar o Leandro aqui para nos dar a honra de fazer as considerações finais, né? Porque não é todo dia que a gente tem uma oportunidade como essa. Escutar tanta informação boa
gratuitamente, gente. É isso que vocês têm que ver. Ele acabou de falar. Estude, aprenda, busque conhecimento. E ele falou uma coisa importante, que o brasileiro gosta muito de procurar culpados. Então, eu não consegui ir para frente porque eu não tive dinheiro para estudar, eu não consegui aprender o meu ramo de negócio, o meu concorrente aprendia porque ele tinha condição de estudar. Não, a informação está aí hoje. Então, manda ver, gente. Comece a pegar esses detalhes que o Leandro disse aqui. Vamos lá, Leandro, considerações finais aí. Ó, aprende mais quem quer mais. Faz mais quem quer mais. Não existe, eu não fiz por conta do outro. Não, existe você não fez porque você não quis. Então, assim, você tem que ser muito claro com você, né? Eu não fiz porque eu não fiz, eu não quis, eu procrastinei, eu não fui atrás, eu não busquei ter condição, eu não poupei. Então, assim, você é o culpado da tua vida, tanto pelas coisas certas tanto pelas coisas erradas. Não culpe ninguém, culpa é sua, seja claro para você. E teve uma vez eu estava na reunião, né, o Junior Durst, ele é sensacional, diferente, né? Então, eu tinha uma vez por semana o privilégio de ter uma reunião com ele lá, no Grupo Madeiro, e lá mostrando sobre os projetos em que a gente ia seguir, ele falou, olha, essa vala todo mundo está fazendo. A gente não tem por que ir na vala fácil. Eu quero que a gente vá ao extremo, na vala do impossível, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém está fazendo. Se der errado, beleza, mas a gente precisa tentar o impossível, ir na vala do incomum, se esforçar, fazer mais que todo mundo está fazendo. Porque só entregar hambúrguer a gente já está entregando. Agora, o que ninguém está fazendo, o que ninguém está vendo? Então, assim, isso ficou na minha vida muito marcado, né? De que quando a gente quer, vai ser muito difícil. E quanto mais a gente quer, vai ser muito mais difícil. E a gente não pode parar, né? Que é aí que entra o detalhe, a minuciosidade, aquele comprometimento diferenciado que você vai ter. Então, assim, se apegue no detalhe, se apegue no conhecimento, seja responsável por você, pelas suas atitudes e não é ninguém mais fora você responsável pela sua coragem e por onde você vai chegar. É só você, depende só de você. Então é isso aí que fica o recado. Se esforce e vai lá, cara, que vai dar certo. Bom, gente, então encerramos aqui mais um episódio do Café com Camaleão. Deixo aqui um brinde ao meu amigo Leandro. Já digo aqui, Leandro, estou com saudade dos cafés com você, mas eu prometo que vou aí tomar um café com você. Estou devendo uma visita ao Lilê Café. Quem está nos vendo, está aí próximo a Campinas, vai lá conhecer o Lilê Café, que vocês vão ver o empreendedor nato lá, ao vivo e a cores. Então, um abraço aí para todo mundo e nos vemos no próximo vídeo do canal Camaleão Financeiro. Valeu, gente. Valeu, Leandro. E até mais. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.